Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Tech Friday, o seu programa que desmistifica as tecnologias de todas as suas sextas-feiras aqui no canal Priority Conteúdos. Hoje aqui o programa é da turma da antiga Embratel Tanguá. Não vou perder muito tempo, eu vou apenas agradecer a vocês aí pela audiência, pela honrosa participação de vocês. E apresentando aqui ao meu lado Reinaldo Weinater, apresentar Mestre Walter, cada um vai se apresentar, Sidney Ferraço, professor Ed, vocês já conhecem, e o André Paes aí, que época de ouro daquela empresa que era a referência aqui na América do Sul, não só em satélites, mas em outras áreas das tecnologias de telecomunicações. E eu vou passar a palavra aí para o Edio. O professor Edio vai dar os recados iniciais de sempre. Professor Edio, é contigo aí. Boa noite, pessoal. Uma honra e um prazer estar aqui com esses velhos amigos, amigos antigos, experientes, digamos. Bom, para assistir esse programa, você pode assistir pelo Facebook, na página da Priority Conteúdos, tá? Você também pode assistir pelo aplicativo da Priority Conteúdos, que está disponível na App Store para iOS e na Play Store para Android. E se você quiser interagir com a gente, fazer perguntas, algum comentário, mandar um boa noite, um alô pessoal, você pode fazer tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp da Priority, que é esse que está na tela, 21 99 509 6355. Interajam com a gente que o programa vai ser muito legal. De volta aí para você, Cristóvão. Obrigado, professor Edio. Bom, eu vou começar aqui pelo pai de todos, o grande mestre Walter Siqueira. Tá? O Walter, ele recebeu aí os menininhos ainda tenros, sonhadores de um futuro melhor, e cada um agora vai se apresentar, começando aí pelo Walter. Walter, é contigo, mestre Walter Siqueira. Ok, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, tá, com meus colegas aqui, para a gente relembrar e contar um pouco mais da nossa história em Tanguá. Ok. Vamos lá, senhor Panese. Boa noite. Igualmente, é um prazer e uma honra estar aqui com esse pessoal velho das antigas. Isso, agora aí o nosso amigo Sidney Ferraz, que não esteve presente no primeiro programa do TTC, ele vai discorrer um pouco da sua trajetória desde Maria da Graça. Boa noite, Cristóvão. Já vou te começar corrigindo aí, era o Caxambi, era do lado de Maria da Graça. Boa noite a você, boa noite ao Walter, boa noite a todos. A Embratel foi muito importante na minha trajetória de saída, né? Não só de permanência no Caxambi, ao longo dos 9 anos que eu trabalhei na Embratel, mas também de saída, não só lá do subúrbio do Caxambi, que é um bairro que eu tenho muito carinho até hoje, mas também a saída do país, né? Por causa dos 9 anos que eu trabalhei na Embratel, lá na área de TTC/M, nós tínhamos uma relação muito forte com o Intelsat, né? Seguimos as orientações dele para toda a tratativa, né, no que tange os satélites, né? E depois desses 9 anos eu tive a oportunidade de me juntar ao Intelsat e trabalhar para o Intelsat durante 3 anos na estação de Jatiluhur, que é na Indonésia, era na Indonésia, né, uma estação da TTC/M também, controlada pelo Intelsat. E eu tive essa oportunidade de ir para lá, 87, 88, 89. Quando voltei com essa experiência internacional, com o inglês mais afiado, e com alguma experiência já de gestão, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na AT&T, que era um gigante naquela época, era a maior empresa do mundo, né, na área de telecomunicações, e daí passei a seguir uma carreira na área mais comercial do que técnica, mas muito próximo de telecom e muito próximo também de satélite, né? E tenho um carinho muito grande pelaquela experiência que eu adquiri naquela época de Embratel, que me levou até os dias de hoje, meus últimos 30 anos de experiência profissional, e tenho muito carinho por o que eu fiz lá e pelas pessoas, os amigos que eu fiz também, que estão alguns aqui presentes, né, com a gente, para bater esse papo.
Ok. Reinaldo, fechando aqui com Reinaldo ao meu lado. Reinaldo, seu boa noite. Boa noite, pessoal. Também para mim, assim como é uma honra estar aqui mais uma vez, participando desse segundo programa, com essas pessoas que para mim têm um significado muito grande, os velhos amigos, né? Mas vamos em frente. Bom, no primeiro programa, esse grupo de expertos aqui passou um pouquinho da história, passou um pouquinho das brincadeiras lá de pós-adolescente, né? Contou um pouquinho da história lá da turma da Goiaba, contou. Hoje eles vão ser mais sérios, hoje eles vão falar mais, vamos dizer, deixar aquela juventude, né? Aqueles arrobos juvenis, já brinquei muito com eles, e eu vou passar para o Fred apenas explicar como é que vai ser o programa de hoje. Então, como você falou, Cristóvão, no primeiro programa a gente comentou sobre como é que foi o início da TTC-IM. O Walter, que teve lá desde o início, o Walter foi o cara que acendeu a luz e que apagou. Ele estava lá de cabo a rabo, literalmente, né? Ele estava no início da TTC-IM e depois também, quando acabou o contrato com a Intelsat, ele também estava lá. Então a gente falou sobre esse início da TTC-IM, e o Walter falou do início da TTC-IM em si, e depois nós falamos do nosso início na TTC-IM, através do curso, como você falou, da turma da Goiaba e tudo. Hoje a gente vai querer aqui nesse programa mostrar como é que eram as atividades de uma TTC-IM, e principalmente mostrar que naquela época era a época da mão na massa. A gente tinha que fazer tudo manual, né? Todas as coisas que a gente fazia eram manuais. Então, tem algumas curiosidades que a gente vai contar, né, sobre as atividades que eram praticamente todas manuais mesmo, entendeu? E aí, para isso, eu vou passar a palavra para o nosso grande mestre Walter, que era o cara que fazia coordenava essas atividades, preparava todas as rotinas, ele era o nosso supervisor lá. Bom, vamos lá. Assim, como todas as estações, né, de TTC-IM, existia um padrão de atividades, né? As atividades que as turmas de operação desempenhavam diariamente, né? Entre elas, eram medidas de parâmetros de portadoras. No nosso caso lá, a gente media com a CSM, né, as portadoras de Tangua 1 e de Tangua 2, tá? A gente fazia monitoração dos limites de telemetria, limites dos parâmetros de telemetria dos satélites que a gente monitorava, com Tangua 1, com Tangua 2 e com a antena da TTC-IM, que era uma antena à parte, né? A TNT2T, né, que a gente mostrou no último programa. A gente fazia também as medidas de range, que foi mostrado também antes, que a gente faz com as medidas de range a determinação da distância entre o satélite e a estação terrena. A gente fazia também, tá, uma das atividades também das turmas de operação eram os comandos. Os comandos para manter a saúde, né, do satélite de acordo com as necessidades. Os satélites tinham e têm de ser comandados até hoje, né? Os comandos eram comandos de bateria, tinham os comandos que eram programados, né, sempre programados, alguns com um espaço de tempo menor, e havia também as manobras eram programadas também. Verification tests era uma outra atividade que era para fazer testes de antenas que tensionavam entrar no sistema da Intelsat. Antenas que eram novas e que precisavam ser testadas para que não causassem, com a sua transmissão, nenhum tipo de interferência nas portadoras que já existiam operando nos satélites. Então, isso é uma prática que atualmente não se faz mais, mas era muito importante naquela época. Haviam as rotinas periódicas que a gente fazia na estação também,
para garantir o funcionamento correto de todos os equipamentos. Os equipamentos antigos, né, que a gente tinha na estação, geralmente, eles tinham um manual de operação e manutenção, e esses manuais de operação e manutenção traziam rotinas, tá? Rotinas para você verificar o estado, o funcionamento correto do equipamento e garantir que não haveria nenhuma falha durante a sua operação. Então, baseado nos primeiros equipamentos que a gente usou, a gente, depois, com o tempo, foi criando rotinas para outros equipamentos que a gente utilizava e que não tinham, assim, nos seus manuais, né, essas rotinas já pré-determinadas. Então, as rotinas eram rotinas periódicas de manutenção preventiva, tá, geralmente, e havia também as rotinas de manutenção corretiva, tá? E a nossa principal, não era a principal, era assim a atividade mais nobre, né, que a TTC-IM desempenhou, né, eram as coberturas de lançamentos de satélite. Isso daí, nós fizemos as coberturas dos satélites, todos os satélites da série 5, da Intelsat, e algumas da série 6, certo? Nós fizemos até, se não me engano, 601, que o primeiro satélite da série 6 não foi o 601 veio depois, né? Foi o último. Então, essa atividade de cobertura de lançamentos era a atividade nobre, né? Ela demandava o trabalho não só dos técnicos da TTC-IM, mas também dos técnicos das outras áreas de Tanguá, das áreas de manutenção, que cuidavam dos equipamentos de transmissão, de energia, né, da estação, né? A TTC-IM era uma área dentro da estação de Tanguá. E nós dependíamos também do trabalho dos outros colegas das outras áreas, certo? Então, eles participavam bastante nas coberturas de lançamento também. Então, todas essas atividades, né, elas eram assim resumidas no que a gente chamava de weekly schedule, né? Era uma programação semanal. Essa programação semanal ela trazia os dias e as horas e todas as atividades que as turmas de operação deveriam desempenhar durante o seu trabalho. Tá bom. Eu passo aí para Eu ia pedir para o Edio falar, o Edio resumir assim, 1 minuto, 2, para aqueles que não assistiram o primeiro programa, assim, o que é a função TTC-IM, para a audiência que não participou do primeiro, porque entre nós aqui é uma linguagem corriqueira, mas para quem não está contextualizado, vai estranhar, né? Eu queria que você dissesse o que é que faz o TTC-IM e qual é o objetivo em relação a manter o satélite, não só manter na Station Keeping, mas numa linguagem mais tranquila. 2 minutinhos, Edio, didaticamente, só para posicionar. Então, no primeiro programa a gente abordou que a TTC-IM tem a função de fazer o rastreio, que é o tracking, que é o primeiro T, né? Monitorar a telemetria, que é o telemetry, que é o segundo T, a telemetria que traz todas as informações do satélite, né? O C é de control ou command, quer dizer, a gente tem que mandar comandos para o satélite. E o M é de monitoração, monitoring. A gente também tinha que fazer essas atividades de monitoração, de medir portadora de cliente, de fazer teste de verificação, não é? Então, eram estações que eram servidas para controlar o satélite, não é? E para fazer a monitoração do satélite. Ok? E aí eu queria só falar uma coisinha interessante a respeito da telemetria. Isso eu aprendi porque eu depois eu fui para a Intelsat, e o que acontece? Naquela época, a gente recebia telemetria e enviava para o centro de controle de satélite lá de Washington. Só que naquela época os links não eram tão confiáveis.
Então, eles realmente precisavam que as estações estivessem muito alertas na questão do limite e tudo, porque muitas vezes eles recebiam alarme falso por problemas de qualidade do link. Então, a telemetria que a estação recebia era muito mais limpa, estava vindo direto do satélite, né? Então, isso era uma monitoração que era muito... Depois é que eu fui notar isso, que era muito importante. A gente, às vezes, pensava, ele está recebendo a telemetria também, ele também recebe se tiver um fora de limite. Mas era muito importante. E a gente sempre prestou muita atenção em Tanguá. Qualquer fora de limites, a gente chamava eles e reclamava. Às vezes, eles até tinham esquecido de mandar para a gente o limite novo, não é? Mas a gente sempre reclamava quando falava, tá dando fora de limites aqui. A gente falava inglês, tá? Eu só estou falando português para ficar... Mas, enfim. Essa era uma coisa. E a outra coisa que eu queria depois ver o comentário aí do Reinaldo e do Sidney era essa questão de que todas essas atividades que o Walter falou eram manuais. O comando era a gente que estava executando, era a gente que botava a mão no dedo. Aliás, Felipe, bota o primeiro slide aí que a gente vai mostrar alguns equipamentos lá da TTC-IM. Então, na primeira foto tem um pessoal, tem o Walter ali, ó, alguns anos atrás, eu ali atrás, vários quilos atrás, né? O Andrade do lado, o Jaime Tavares, que até está nos assistindo, e o outro rapaz que é o Denilson. Aqui no meio é o técnico Reinaldo, com o seu cabelão, né, da época. Na época a gente... Tinha gente que tinha até cabelo. E embaixo é o Basílio, né? Basílio mexendo ali nos equipamentos também. Bota o segundo slide. Esse cara daí, ó, de cima, esse cara daqui de cima, é o gerador de comandos. Ele tinha uma tela touchscreen, que naquela época era uau, cara. A gente, era uma novidade. Né, era o... Né? Mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Era uma... Médio. Esse touchscreen então, era uma... Conta a história aí, Reinaldo. Ele está pedindo para você contar a história. Oi. Conta a história do gerador. O gerador? Tá não, o gerador é... Não entendi. Motor de apogeu. Do AMF. Lançamento da atividade de cobertura. Aqui eu falar para vocês, eu lembro que as atividades de cobertura de lançamento eram as atividades assim que traziam maior emoção e responsabilidade, porque eram momentos únicos ali que a gente tinha que estar muito atento. E destacando aqui o que o grande amigo Ed falou, era tudo manual, né? Não tinha os controles de processamento que tem hoje. Ali era controle humano mesmo, em cima do que estava acontecendo. Eu lembro que eu e o nobre Walter aí passávamos dias ali na estação preparando, e até durante a cobertura sem ir para casa, a gente fazia aqueles testes, né, Walter, de Doppler shift, gravação chart, né, de papel, a pena, aquela coisa, fazia várias simulações de mudança de frequência para que essa gravação era a gravação justamente na hora do disparo do motor de apogeu, que é o ponto culminante do lançamento, onde você tira o satélite da órbita de transferência para abrir a órbita circular. Tá? Então, é um momento crítico, o disparo do motor de apogeu, até porque esse motor dispara uma vez só. Não tem a segunda tentativa. Sólido. Oi? Era combustível sólido, então ele é que nem fósforo, uma vez que... Tá bom. Era uma vez só o disparo. Então, foram feitos, como o Walter disse aí, né, diversas coberturas de satélites todos da série 5, né, foram até o 601, passando por aquela agonia toda do 603. Mas o que marcou mais para mim, em particular, né, foi o 511, onde, quer dizer, o motor de apogeu ele era acionado por comando de terra. Foi feito esse gerador de comando que o Ed acabou de mostrar aí, né, da Hughes, o touchscreen. Exatamente, esse de cima aí, eu lembro o motor, o comando, se não me engano, era o 0255, o comando de disparo do motor de apogeu. Se eu estiver errado, o Walter me corrija. Acho que era o Vector
Command 0255. E... Não, Oi? Isso era o comando de teste, era 10-0880, 0880, que era o... Não entendi. Enfim. O 0255 é mas vamos lá. Então, dependendo da condição geográfica, em cada lançamento, uma determinada estação executava o disparo do motor de apogeu através desse comando. E no 511, caiu para a estação de Tanguá. Aí caiu comigo. Aqui não era uma questão de quem é mais ou menos qualificado. Foi o dia da minha turma de operação e eu estava lá, se não me engano, nessa época. E, obviamente, eu assumi a função do comando. Se fosse na turma do Ed, seria o Ed, ou na turma do Panés, seria o Panés. Está pedindo a palavra. Oi. O Walter sempre botava você para fazer que era teu amiguinho, Walter. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Isso tudo, por enquanto, só quem trabalhava era o Walter, o Ed e o Reinaldo. O Sidney e o Panés não faziam nada, não, Reinaldo? Fala aí, Sidney, o que você fazia, Sidney, nisso tudo? Olha, eu acho que nessa época o Sidney já não estava mais lá. Habilita o seu microfone, Sidney, habilita o seu microfone. Está desabilitado o seu microfone. Habilita aí. Opa! Ô, Cristóvão e pessoal, o Reinaldo acabou de mencionar um fato importante. Nós trabalhávamos em turma, 12 por 36, né? Era 12 horas por 36 de descanso. Então, entrávamos às 8 da manhã, saíamos às 8 da noite, ou entrávamos às 8 da noite e saíamos às 8 da manhã. E todo esse procedimento que o Walter mencionou, de medida de range, comando e tudo mais, e as rotinas também de manutenção preventiva, eram atividades que aconteciam ao longo de todo o dia, às 24 horas. Então, independente de você estar na parte da manhã ou na parte da noite trabalhando, tinha sempre uma programação a ser executada pela turma que estava trabalhando, né? Então, realmente, o Reinaldo foi um felizardo, né, de ter coincidido com a turma dele, né, de ter acontecido esse evento importantíssimo, né? Mas todos nós, não só nós aqui, mas os outros que trabalhavam nas outras turmas, participaram num momento ou em outro de lançamento, né? E era realmente o momento mais importante, mais nobre e crítico, porque qualquer comando errado causava um problema muito sério, porque tinha que ser feito no tempo exato, no momento exato, e se aquilo desse algum quiprocó por algum motivo, todo o status do satélite tinha que ser revisado, para entender qual o comando e quando teria que ser feito de novo para poder acertar e chegar onde se queria, né? Era um negócio muito crítico mesmo. Né? E todos participamos em algum momento dessa atividade. Um detalhe a mais nesse ponto é que a criticalidade aí realmente era muito grande, porque logo que o satélite era lançado, você tinha que, de alguma forma, pegá-lo o mais rápido possível para enviar os comandos, para ligar a bateria e tal, porque se passasse, por exemplo, a nossa estação primeira, e a gente não pegasse o satélite, passasse para outro, você não conseguia comandar, a bateria descarregava e você perdia a comunicação com o satélite, que ele ficava sem energia. Então, E esse apontamento, nós tínhamos que carregar os dados de posicionamento da antena, né, de acordo com a passagem, e a gente tinha que ficar esperando na hora que ele fosse passar, a gente olhava o Spectral Analyzer, ele subia lá primeiro os side lobes, a gente não podia ser muito rápido e locar no side lobe, tinha que ver se ele chegava a um nível suficiente que mostrasse para a partir daí, se ele descesse, a gente tinha que segurar. Se ele subisse mais um nível certo, a gente saberia que era o lóbulo principal. Porque se passasse do lóbulo principal, a gente tinha que voltar, adiantar o programa e tentar pegar ele mais na frente. Quer dizer, a gente tinha um tempo curto, era na mão mesmo e era no sentimento. Então, isso, junto à criticalidade de ter que pegar ele rápido para poder fazer os primeiros comandos, era importante. Hoje eu até me espanto um pouco quando eu repenso isso, né? Que era uma graninha, um satélite não é barato, né? Então, era bem bom o negócio, né? Era bem... A responsabilidade não é... mestre? O Felipe... Mestre Walter, alguma vez deu algum erro?
Como? Alguma das operações, momento mais tenso de ter ido algum comando errado, houve alguma história desse? Eu lembro de uma, Walter, eu vou só te lembrar e você conta. O Walter era o mestre do Doppler Shift, ele sabia fazer direitinho o Doppler Shift. Exatamente o que eu lembrei. Então lembra, então conta aí. Pois é, numa cobertura de lançamento, né, na hora de ser executado o motor de apogeu, né, o acionamento do motor de apogeu, a gente fazia uma medida que era o Doppler Shift, né? O Doppler Shift era uma gravação num strip chart, um gravador, né, de papel, com papel, aí, e tinta, né, uma pena com tinta. Aquilo dali, na hora do acionamento do motor, havia uma variação na frequência do beacon. Tá? Beacon é o sinal que o satélite envia, né? E tudo que para dar posicionamento dele, a referência. Então, na hora que o motor de apogeu era acionado, a velocidade era tal que a frequência do beacon ela variava. Então, isso ficava registrado no strip chart. Né? A gente tinha que ter o maior cuidado na calibração do strip chart para que, nesse momento, ele registrasse a medida correta. Então, ninguém podia tocar no strip chart e em nada naquela hora. Só que aconteceu que um amigo nosso, americano, que estava lá, ele achou que alguma coisa não estava boa exatamente no momento do acionamento do motor. E mexeu. E a gente teve, descalibrou o strip chart no momento, na hora que não deveria. Isso daí foi uma coisa chata que... Uma coisa interessante também é que hoje as manobras são feitas em várias fases, né? O combustível é líquido, você não faz a circularização da órbita numa coisa só. Antigamente, era combustível sólido. Você não podia nem mandar o comando de ligar o motor de apogeu antes do apogeu, muito antes ou muito depois, porque senão se saía, não ficava na órbita circular, ia gastar muito mais combustível depois. Para poder recuperar. Porque uma vez que você mandava, ele queimava todo o combustível sólido para circularizar a órbita. Então tinha que ser certinho. Hoje em dia você faz, não acertou na primeira fase, você tem outras possibilidades de consertar, né, essa calibração, né, essa precisão. Né? Naquele tempo, não. Hoje você tem, inclusive, satélites com propulsão elétrica. Né? Pois é. O Ed, eu quero saber se tem perguntas, porque só para ver se aí tem alguma pergunta de alguém. Perguntas não tem não, mas eu queria agradecer algumas pessoas aqui, ó. Fernando Cermenho, Francisco Araújo Lima, Leonardo Medeiros, puxando o saco do chefe, Jussi Dantas Brito, Newton Balbi, nosso aluno lá, Bianca Alexandre, Fernando Siqueira, não sei se o Walter conhece, o Uvermar, professor Uvermar está assistindo. O Uvermar, lá de Goiânia, professor Uvermar, da Universidade Federal de Goiás, lá de Goiânia. Isso. Tem gente. Grande Saad. Grande Saad, Ricardo Saad, tá. Maria Helena Crespo, Jaime Tavares, que eu já comentei, o presidente Carlos Bittencourt, Marco Bernardini, um abraço, Marco, grande Marco. Beni. Boa noite, Beni, do Portal BSD, lá de Jundiaí. Isso aí, Juvenal, Antônio Felipe, enfim, muita gente aqui, Carlos Rebelo, acabou de aparecer aqui. Então, para todos esses, alguns deles são amigos de Itaguá, outros são ex-convidados do Tech Friday, todos eles certamente são muito amigos do Cristóvão, que conhece Deus e o mundo, né? Então, queria agradecer a todos eles. Ainda não tem nenhuma pergunta, não, mas daqui a pouco acho que o pessoal começa a fazer. Complementa, a gente vai fazer acrescentar só uma coisa, aquilo que o Val estava falando aqui, que talvez algumas pessoas não saibam o que exatamente é o efeito Doppler, né? Que a gente faz na gravação do Doppler Shift.
O efeito Doppler é uma coisa muito fácil de exemplificar. Isso ocorre com o som. Você vê, por exemplo, se você estiver parado, um móvel que emite uma onda, quando ele muda a velocidade que ele se aproxima ou se distancia de você, ele causa um efeito na onda que é como se alterasse a frequência de emissão. É isso que acontecia com o satélite. Por exemplo, se você estiver parado, estiver passando um trem e ele estiver apitando, ele está se aproximando de você, você tem a sensação de uma frequência mais alta. Quando ele passa por você, aquele famoso efeito que você vê a frequência cair do som. Isso acontece com a emissão da frequência de beacon do satélite, porque ele está se afastando da Terra na órbita elíptica. Quando ele vai fazer o ponto de inflexão, quando ele começa a voltar para a Terra, é justamente onde afastando, ele começa a se aproximar. Essa frequência de beacon, a sensação que ela chega na Terra, ela é uma sensação de acréscimo. E é esse ponto de inflexão que é utilizado para o disparo do comando de disparo do motor de apogeu, que é o ponto máximo dele para errar. Como o André falou, o combustível sólido queima uma vez só e ponto final. Se não for nesse ponto, for um pouco antes ou um pouco depois, satélite, vários milhões de dólares, né, André? Uma coisa assim. Estava na mão da gente. Eu tive a sorte de fazer esse disparo do motor de apogeu. Acho que foi o único que foi feito por Portugal, se eu não me engano. Eu fiz o 515. Oi? Eu fiz o 515. Você fez o 515? É o último da série 5. Beleza. Aí isso aí da primeira vez, isso aí gerou matéria do Jornal da Embratel, essa coisa toda, me chamaram para dar entrevista. Sempre. Aí fizeram umas perguntas lá, tipo, se você não acionasse o comando, o que aconteceria? Eu falei assim, como assim não acionasse o comando? Eu falei assim, eu espero o próximo apogeu. Mas com certeza não sei o que eu queria fazer. Hoje toda essa sequência de custo diminuiu muito, né? Você tem 3 fatores importantes e caros num processo de satélite. É o satélite em si, a construção do satélite, que naquela época era seus 400 milhões de dólares, hoje está muito menos do que isso, né? E satélites muito mais sofisticados. Você tem o lançamento, que naquela época eram outros 200, 300 milhões de dólares, e hoje está cada vez bem mais barato, né? Muito mais barato que isso. E o seguro, né? E o seguro era uma coisa muito cara também, porque se acontecesse algum acidente, alguma explosão, aquilo teria que ser reposto, e o seguro era quase que o valor do negócio todo, né? Era muito caro. Hoje, inclusive, teve um satélite brasileiro, eu não sei se quem de vocês tem mais detalhes dessa história, e se é esse BrasilSat que tem os dados aí. Foi lançado sem um satélite seguro. brasileiro, hein? Que foi lançado sem seguro. Né? Foi um risco. Mas o Antônio Carlos Magalhães, eu estava no site, o Antônio Carlos Magalhães, ele botou uma fitinha do Senhor do Bonfim lá no satélite, foi o melhor lançamento, foi o lançamento que gastou menos combustível. Tá? Isso é verdade, ele não fez seguro. O Val, pergunta que há muito tempo eu estou para te fazer. Como é que você foi selecionado para entrar na Embratel? Você era da Escola Técnica Federal igual a gente? Sim, eu fiz. Eu estudei eletrotécnica no Cefet. Lá naquela época também, no Maracanã? Não era Cefet. Hein? Eu sei também, mas você saiu em que ano? Eu saí em 1971. Tá. Aí você... Quem era o chefe da estação aérea nessa época? Era o Almir? Era o Almir. Quando eu entrei lá, era o Almir. Quando eu saí do Cefet, eu não fui direto para a Embratel, né? Eu trabalhei primeiro como técnico de máquinas copiadoras. Depois é que eu fiz um concurso. Eu fiz um concurso para a Embratel no Maracanã. E eu passei nesse concurso para a ATL. A primeira vez. ATL também. E viu contente. E foi direto para Tanguá. Eu fui direto para Tanguá. Fui direto para Tanguá em 1972. Ótimo. Maracanã era de barro, naquele tempo ainda era de barro, não tinha nada de arquibancada. A arquibancada era de madeira. André, a gente evitou muito carro para ir no Rio Maracanã. A gente ficou muito trocado para evitar cair carro no Maracanã.
Mas vamos lá. O Panese, agora o Cid foi para a Indonésia, né? Que ano você foi para a Indonésia, Cid? Cid, e você, Panese, passou pela China. Os dois foram da Indonésia também, né? Eu fui para o Intelsat em 87, 88, 89, os 3 anos que eu fiquei no Intelsat, na maior parte lá, quer dizer, morei o tempo todo na Indonésia, né? E a sede do Intelsat era em Washington, né? Nos Estados Unidos. Uhum. Ainda era na Connecticut Avenue, já tinha mudado? Como? Não, que quando eu ia para o Intelsat, o maior tempo era na Connecticut Avenue, era ali perto do zoológico. E o Panese, a primeira saída dele do Brasil, foi direto para a Indonésia, o Panese? Foi graças ao Sidney. Na verdade, tinha um outro brasileiro lá em Jatiluhur, que era o Henrique, e os dois saíram da TTCM e abriram 2 vagas. A primeira vaga, o Andrade, Zé Carlos Andrade, pegou, e a segunda vaga foi um francês que pegou. Só que o francês desistiu e eu entrei no lugar do francês. Então foi da saída do Sidney que resultou na abertura de uma posição e também do Henrique, né? E em 90 eu fui para sair. Já foi em fevereiro de 90 que eu entrei na Intelsat. Aí fiquei 1 ano e meio em Jatiluhur, que estava fechando a estação, estava abrindo na China. Aí fui para a China, fiquei 4 anos e 4 meses na China. E em 96 eu fui para os Estados Unidos trabalhar na série. O Walter teve a oportunidade e não pôde ir para o exterior. Em que ano, Walter? Que você me contou que tem um problema familiar, você não pôde ir. Foi que ano? Não perdoe até foi hoje. 1986, se não me engano. Entre 85 e 86, por aí. Antes deles todos, né? Você ia para onde? Eu ia para Washington. Que bacana. E aí, eu ia para como ele não foi, entrou um cara lá em inglês, chato pra caramba, cara. É mesmo, né? Até hoje. É mesmo? Você está tentando o cara até hoje? Mas me conta aí dessa aventura que uma vez o Walter entrou na minha sala, viu um quadro grandão que me deram o Edson, foi o Edson que era... Ele era o que? Ele era BG na época, como é que chama? Agora esqueci o nome dele. Era BG. Hein? Que era BGT, né? Aí você olhou, foi o Davi Schipper. O Davi Schipper teve 4 no 603 sendo resgatado. Aí o Walter entrou na minha sala no Unisat, o Walter entrou e falou, eu participei daquilo ali. Como é que foi essa aventura? Travou. Pode falar, Walter. Ele não ouviu o Cristóvão. Foi para a minha pergunta? Olha, isso daí foi demais na nossa carreira, foi o ponto alto, né, na nossa participação na TTCM de Tanguá. Foi o resgate do satélite 603. O satélite que foi lançado... Você lembra como é que estava escrito naquele quadro com 603 atrás da minha mesa? Estava assim, Rendezvous in Space. In Space. Rendezvous. Aí o brasileiro pensa que rendezvous é palavrão, né? Pois é. Mas foi uma operação bonita, né? É um encontro no espaço. Foi muito bacana, foi muito bacana. Eu acho até que, me corrija se eu estiver errado, que se a gente não ia contar essa história mais na frente. Com mais eu acho que é só para o 603. É só para o 603. Mas a gente pode adiantar aqui. Foi o... Oi? Mas, resumindo, daqui de vocês 5, quem participou desse resgate? Não sei, o Sidney ainda estava lá ou já tinha saído, Sidney? Sidney, acho que já tinha saído.
Então, acho que tinha saído. eu estava em Washington, o André estava na Indonésia. Mas lá em Jatiúca. Eu e o Indonésia. Reinaldo. E o Reinaldo e o Walter. Daqui eu e o Reinaldo. Vamos seguir a pauta, Edson. Você toca a pauta aí. Vamos lá, tem algumas perguntas. Agora tem algumas perguntas, tá? Bom, o Carlos Bittencourt pergunta quais as coordenadas que precisam ser levadas em consideração ao movimentar um satélite. Bom, na verdade, a gente movimentava, mas era mais importante a gente, como o André falou, era mais importante a gente conseguir rastrear o satélite, né? E aí as coordenadas que a gente usa é azimuth e elevação. Azimuth é esse movimento e elevação é esse movimento daquela antena parabólica grandona. Como ele falou, a gente tinha que saber a hora certa de colocar ela em automático. Senão a gente pegava, e já aconteceu, pelo menos comigo já aconteceu, de pegar o side lobe, e aí a gente lá na frente, a gente estava no side lobe, a gente teve que fazer o que o André falou. Tirar de automático, ir lá para frente e pegar ele de novo. Entendeu? Deixa eu falar aqui, eu tenho que a pergunta não é questão quais as coordenadas que precisam ser levadas em consideração, ela não é de rastrear, mas sim de movimentar um satélite, seria na questão do entendeu? Talvez ele esteja se referindo às coordenadas do satélite, coordenadas de atitude de satélite, onde você tem a velocidade, essa coisa toda. Exatamente. Não depende do satélite. Coordenada de rastreio de Aí, quer dizer, eu vi a pergunta dessa forma, aí você complementa aí. Não, eu entendo. O que eu quis dizer é que mais importante para a gente, mais do que movimentar para a gente na estação, do que movimentar, porque movimentar a gente apenas executava os comandos. Os comandos eram preparados pelo pessoal de Washington, né, que levava em consideração a órbita do satélite, enfim. Os dados mas a gente de efemérides. Os dados do ranking foram coletados. Isso. Outra pergunta. O Jaime, lembrando que ele e o Denilson fizeram o AMF do 603. Né? Não é quando... Depois de trocar um motor novo. E a Maria Helena Crespo quer saber se dá para ver satélite a olho nu. Olha, teoricamente dá. O problema é que, quer dizer, com um telescópio muito potente, você poderia ver. O problema é a curiosidade, né? A olho nu não dá. A olho nu, satélite geoestacionário não dá. Dá para ver ela talvez esteja se referindo a esses small sats aí da constelação Starlink da SpaceX, que está saindo muito, né? Virou mídia. Esses dá para ver, porque esses estão pertinho aqui da Terra. Né? 550 quilômetros de altitude de órbita, esses agora. O geoestacionário fica... 35 mil quilômetros da geoestacionária. E tem uma pergunta interessante aqui do Newton. O Newton Balbi, né? Ele disse que se interessou muito... O Newton trabalha na Intelsat. Foi contratado agora, a gente está dando treinamento para ele, inclusive. Só que ele foi contratado para trabalhar na parte de monitoração. Ele falou que ele teria alguma chance de trabalhar com TTC. Ele acha que para ele seria difícil, porque ele não pegou essa época em que a gente tinha que fazer as coisas manualmente. E que se é possível para um jovem profissional se qualificar, mesmo só tendo a possibilidade de mexer e atuar nos sistemas atuais. Sim, Newton, dá para fazer, entendeu? A gente teve essa, digamos, oportunidade de meter a mão na massa, e obviamente aí eu acho que você aprende um pouco mais, mas isso não quer dizer que você não possa se qualificar para ser um satellite controller, como eu falei lá no curso. Vocês estudem, aprendam toda a teoria que tem para aprender e algum dia pode ser que abra uma oportunidade lá, você manda lá seu application e tenta, cara, entendeu? Nada, nessa vida tudo é difícil, nada é impossível. Mas Pedro quer saber se teria algum episódio que foi necessário uma ação de emergência da nossa TTC-IM. O Walter sabe um. Vamos lá, Walter. Deixa eu lembrar. Quatro, né?
nosso É amigo o de algum Rebelo que tipo. está se emprestando. O Rebelo quer te dar uma saia justa, Paulo. Até antes da gente Conta aí, entrar, Série 4, deixa eu não foi, Val? lembrar. o Vladimir. Vladimir, Sim. Sinceramente, eu não estou lembrando do episódio. Eu me lembro que foi com ele. Não estou lembrando Foi um exatamente o que foi. desapontamento lá da plataforma, que naquela Foi época com os satélites pegada, eram não foi? Ah, sim, lembrei. Aham, exato. Um dos satélites da série 4 ainda, né? Da série 4 que a plataforma se desviou, né? O satélite desapontou, né? E ele estava de serviço naquele dia, estava na operação, né? Isso. E o controlador do SCC de Washington, né? A gente tinha uma linha de ordem, né? Que a gente chamava. A linha de ordem era uma linha telefônica que ficava aberta o tempo todo, 24 horas. A gente falava com Washington e Washington falava com a gente. E eles deram a orientação para o Vladimir fazer o comando para começar a fazer a correção do satélite. Isso daí também saiu no jornalzinho da Embratel. Foi Poxa, uma ação de emergência, que foi atuada por um operador da nossa TTCM, Vladimir Dias Siqueira. Isso não envolveu o pegado não estava no dia, não teve uma situação que o pegado. O pegado teve alguma coisa a ver com isso aí. Eu acho que ele fazia turma com o Vladimir. Tinha uma história aí meio nebulosa nisso aí, agora eu não lembro exatamente. Não lembro. É muito tempo. há 13 minutos, vamos seguir a pauta só para seguir a pauta que vocês mesmos fizeram. só para finalizar a resposta para o Rebelo, depois que a turma da Goiaba entrou, nunca mais teve problema de emergência, nunca mais teve problema não. Viu, Rebelo? Não é essa moleza aí da Estauã, não, Rebelo. Não é essa moleza, não. E aí, Ed, qual é o tópico aí que você quer abordar agora? Não, então, ainda nessas atividades rotineiras nossas e que eram atividades de manuais, a gente teve os testes que a gente tinha que fazer com a rede brasileira, não é, de satélite, que inicialmente operou em satélite da Intelsat. E aí, muitas vezes a gente fazia teste com pessoas que não tinham nenhum meio de se comunicar com a gente que não fosse aquela antena que estava sendo testada. Então, a gente tinha que sincronizar relógio, dizer para o cara, olha, então, daqui a 1 minuto... Oi? Teste de verificação, isso aí. Isso, teste de verificação. Aí a gente Fazer o diagrama da antena. daqui a 1 minuto você começa a mover a tua antena, e aí daqui a exatamente 22 minutos você começa a trazer ela de volta para poder começar a fazer a medida. E aí, coitado, às vezes no meio de um sweep de mais ou menos 20 graus, a tinta do strip chart ficava ruim, e a gente tinha que esperar o cara fazer tudo, voltar para o... Aí ele ligava para a gente, aí ficou legal? Não, cara, vai ter que repetir. Enfim, então eram umas dificuldades que a gente tinha. Não sei se... Eram umas canetinhas de velocidade reduzidíssima, né? quando acabava a tinta. Né? Posso fazer um pinga-fogo rápido? Rápido. O que mais te deu em toda a história da TTCM a cada um de vocês? O momento de maior alegria e o momento de maior tristeza de cada um na TTCM. Pinga-fogo. Ih, rapaz. Começa com o Sidney. Começa comigo? Ô, Cristóvão, eu vou te dizer, os momentos, não foi nem só um momento, tiveram vários momentos de maior alegria que eu tinha lá na estação, né? A gente tinha o dia a dia de rotinas e trabalho e muita responsabilidade, né? Você viu aí pela narrativa de que eram coisas muito importantes, muito críticas e muito caras que a gente tratava, né? Mas uma coisa que me dava muita alegria era principalmente nos finais de semana, quando a gente trabalhava em escala, né, como eu comentei, e tinha visita de crianças de escolas da região. Era muito bacana você explicar aquilo para elas e tentar ver nos olhos daquelas crianças, tentar entender, né? Elas tentando entender aquilo tudo, né? Satélite é um negócio que, como o Ed já falou, naquela época o geoestacionário você não via olho nu, então as criancinhas tinham que acreditar naquilo que a gente dizia, né? De que aquela antena estava apontada para alguma coisa lá no espaço,
e que fazia comunicação de dados, comunicação de voz, comunicação de imagem de televisão, canais de televisão. E era muito bacana essa experiência que eu tive algumas vezes, acredito que todos tiveram, de visitas de escolas na estação. Era muito legal a experiência de estar com aquelas crianças ali, com toda aquela inocência das crianças, mas com a abertura, né, da cabeça para poder acreditar e visualizar coisas que, para a maioria dos adultos, era uma coisa meio difícil de entender, né? Muito bacana, Só muito não bacana. só não podia a visita cair na mão do Paulo Serrano, que uma vez lá dentro da base de Tanguá 2, depois dizer que aquele tubo de espelhos passava um elevador ali dentro que levava a pessoa até lá em cima. Entendeu? O Paulo Serrano, você. E você, Walter, momento de maior alegria aí que você teve em Tanguá, momento de maior tristeza, porque a gente tem 9 minutos para cada um dar o seu testemunho de fé aí. Tá, eu vou falar rapidinho de dois momentos de alegria e um de tristeza, tá? O maior de alegria foi o resgate do satélite 603, tá? O segundo momento de alegria foi quando nós concluímos a mudança da estação TTC-M de uma sala para outra. Existia lá em Tanguá, a sala lá do fundo, você lembra bem, onde ficava Tanguá 3, que era a comunicação, né, a comunicação para o Brasil, né, que utilizava um satélite da Intelsat, mas era lá. Isso. Pois é, então, depois que começou a operação no satélite brasileiro, Brasilsat, o equipamento todo que estava lá naquela sala foi retirado e aquela sala era super conveniente para nós porque a TTC-M estava crescendo e a sala onde a gente estava era pequena. Então, naquela época não tinha essas terceirizadas hoje para fazer instalação, para fazer montagem. O trabalho todo foi feito por nós. O pessoal da TTC-M, com a ajuda do pessoal da estação de Tanguá também, tá? E foi tudo planejado por nós e a mudança foi feita pela gente. Nós movemos racks, cabeamento, reinstalamos cabos, tudo nós. Eu fiquei 15 dias sem vir em casa, ficando na estação para completar esse trabalho junto com o pessoal. E a minha maior tristeza foi quando estava para terminar o contrato da Intelsat, né, que alguns equipamentos não poderiam ser nacionalizados, não poderiam ficar aqui no Brasil. Não podia ser doado, não podia voltar para os Estados Unidos, e foi feito um buraco lá no terreno de Tanguá, e vários equipamentos foram queimados e enterrados, por ordem da Receita Federal. E você, Edson? Quais foram o momento de maior alegria e maior tristeza em Tanguá? Para mim, eu vou juntar os dois num só. Tá? Foi quando eu soube que eu fui aceito para trabalhar na Intelsat. Foi um momento de alegria, óbvio, porque era um sonho que eu tinha, morar nos Estados Unidos e trabalhar na Intelsat. Mas, por outro lado, não deixava de ser uma tristeza de sair, né, do convívio dos nossos amigos que a gente tinha lá em Tanguá, de tudo isso que tinha de bom, toda essa camaradagem. Como a gente comentou um pouco antes do programa, se a gente sentar, a gente tem história para mais de 3 e 4 horas, entendeu? E todas elas são histórias boas, agradáveis, enfim, que a gente se divertia. A gente trabalhava, o Walter já falou no último programa, nós fomos considerados a melhor TTC-M da rede da Intelsat na época, não é? Então a gente trabalhava, mas a gente gostava muito de brincar um com o outro, mas na brincadeira a gente fazia o nosso trabalho. Então foi um momento de alegria. Maior tristeza, maior alegria, Panete. Eu não tenho assim de cabeça um momento de alegria, mas eu acho que eu falo até por todos, né? Porque foi um convívio muito bom que nós tivemos, realmente muito alegre. A gente era muito brincalhão, muito zoava muito, e isso criou realmente uma amizade muito grande. Tanto que a gente não é só a turma da Goiaba, não. Depois, todo o pessoal mesmo de Tanguá,
a gente se reunia fora de Itanguá, fazíamos churrasco, fazia festa na casa dos outros. Então, era uma turma grande, mas que tinha um convívio social fora do trabalho também. Temos amizades que duram até hoje, né, desse pessoal, e só alegria, só alegria. Na verdade, tem um momento de tristeza. Eu falei tristeza é o seguinte, quando acabou a TTC-M, não deu uma tristeza, não? Pois, mas eu já estava fora, mas deu tristeza, sim. Na hora de sair também, né? Mas teve um momentozinho especial, rapidinho. A gente tinha um chefe lá em Itanguá que era meio durão com a gente e tudo mais, e a gente teve uma vez um campeonatozinho de futebol, que era no Rio, na cidade. Então a gente fez um timezinho de futebol de salão e jogamos contra o time do chefe da estação da época e ganhamos. Que felicidade até hoje. Você dizer que deu um pega nele, que jogou ele no meio do Rio, pô. Não chegou a isso não, mas ganhamos o time dele, a gente desacreditado e tudo mais, ganhamos. O Sidney lembra, né? Time de moleque lá no América, né? O mais importante desse episódio é que o time dele era o campeão da Embratel já há vários anos e o nosso era um timezinho mequetrefe que jogava direitinho, olha lá, né? E nós ganhamos os caras. Eu lembro desse rapaz, desse amigo hoje, um grande amigo, que ficou muito chateado. Menos. Os times que eram campeões da Embratel, sempre pela CNRJ, eram outros. Era menos. Falar de futebol eles eram grandes lá. Direto da área internacional. Você ia falar? Rapaz, olha só, a questão, eu concordo aí com o André, né? A alegria, o tempo que nós tivemos na TTC-M foi, assim, permeado de momentos de alegria, brincadeiras, como o Edio mesmo disse, brincadeiras com responsabilidade, foi muito bacana. Agora, no meu caso, tem aí um momento de satisfação pessoal, foi quando foi a questão do comando do motor de apogeu. Para mim, teve um significado diferente. Claro que era a primeira vez, né? Vocês vão entender. Mas, enfim, no total, no cômputo geral, era uma coisa muito bacana, muito alegre. A descontração que a gente tinha, trabalhar ali aquela galera brincando uns com os outros. Né, André? Sacaneando o Silvino, botando faixa preta no jaleco branco quando o Vasco ganhava do Flamengo, aquela coisa toda, né? E a tristeza, cara, a tristeza, gente, foi basicamente quando a TTC-M fechou as portas e definitivamente encerrou o serviço. E que naquele momento eu passei para a operação comercial que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava acostumado a fazer. Foi assim um impacto forte, foi muito decepcionante, até porque era uma operação muito repetitiva, corriqueira, com cliente. Eu me sentia, não desmerecendo a operação comercial, mas eu me sentia como se eu tivesse descido vários degraus na tecnologia que a gente tinha na TTC-M para vir para a operação comercial. Tipo assim, senti como se fosse um recuo tecnológico. E aquilo, para mim, não surtiu um efeito legal. Posso traduzir? Pessoal que está ouvindo ele, pensa que ele trabalhou na área comercial. Não é isso aí não, pessoal. É que na Embratel tinha um horário comercial, tinha um horário do pessoal que trabalhava em horário comercial, não tem nada a ver com vendas. É porque essa linguagem hoje... Não é isso não, Cristóvão. Era horário de operação. Eu sei, mas... nós tínhamos operação. Mas era operação comercial. E a operação... Não, era operação mas é isso que eu estou falando. É porque comercial. Quem está ouvindo pensa que você trabalha em vendas. Se hoje você... Não, mas o pessoal concorda comigo? Se você passa a falar operação comercial, você pensa que você acalta mesmo. É uma linguagem diferente. Tudo bem. É uma linguagem diferente. Era a linguagem que a gente usava em Itanguá naquela época. E a operação ali junto ao IOC, com a comunicação, trabalhando junto com as outras estações, fazendo tráfego. Ô, Felipe, nós vamos acabar às 7h40, tá? O Edio, coloca logo para cada um fazer as suas despedidas, que é o Felipe... Eu já falei para ele que é 7h40, mas vamos fazer as despedidas cada um, vamos? Aquela bola de e acabar. Vamos começar com o André agora, a gente vai passando aqui, André, Sidney, Walter e Reinaldo. Só quero deixar um abraço para todos e, mais uma vez, falar que sempre
Sempre foi uma honra estar com vocês, é uma honra estar dividindo esses momentos, né? E como o Sidney falou, o Reinaldo também, então, foram muitos momentos realmente. E estamos aí, para mais uma que vier. Muito obrigado pela presença aí, André Panese. Vamos lá, Sidney, você fazer as suas despedidas e mandar um beijinho para a família, vamos? Opa, pô, quero mais uma vez agradecer o convite e poder participar desse momento tão bacana de relembrar fatos inusitados e importantes na história das telecomunicações no Brasil, né, principalmente na parte de controle de satélite, que eu quero até ratificar o que eu acredito que o Walter e o Edio falaram com relação à qualidade da estação da TTCM do Brasil, da Embratel, porque foi a única estação que forneceu mais de 6 profissionais especialistas para o Intelsat. E nenhuma outra estação, ela tinha 8 estações ao redor do mundo, né, em outros países, nenhuma outra estação forneceu tantos profissionais para o corpo do Intelsat como a estação da Embratel Tanguá, né, de TTCM. Então, aqui temos 3, eu fui, o Panese foi, o Edio foi, o Basílio foi, o Henrique Teixeira, o Andrade e outros que não me vem à memória agora, porque eu estou já com 60 anos, não estou lembrando de todos, mas foi realmente muito bacana. Uma experiência muito Obrigado. boa, pessoas maravilhosas, profissionais, competentes, especialistas naquilo que faziam e no que fazem até hoje, são pessoas especiais, e sempre com o mestre orientador e referência, o Walter, que sempre foi um querido muito grande de todos nós, e uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande e homenageia em qualquer oportunidade, porque ele bem o merece. Obrigado a todos aí, obrigado pelo tempo, obrigado pelo carinho e pelo aprendizado, que é sempre aprendizado conversar com vocês. Um abraço e boa noite para todos. Obrigado, Sidney. Reinaldo, vamos aí para as suas despedidas aí. Nós vamos encerrar depois com o Walter. Vamos continuar com o Reinaldo. Não vou ser tão detalhista como o Sidney, porque, afinal de contas, o Sidney não participou do outro programa. Mas, gente, resumindo aí que disseram antes, não tem nada muito diferente para ser dito. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Como o André disse, formaram-se amizades consistentes, e não só entre o grupo que está aqui, mas entre outros. E estar aqui com vocês realmente é uma honra, é muito bacana estar participando, relembrando essas histórias, relembrando essas alegrias, essas coisas todas, tudo que vivemos nessa época da TTCM, da Embratel, o serviço que prestamos, a responsabilidade, as brincadeiras, enfim, tudo que se possa imaginar. Eu fico muito agradecido, eu me sinto, muita gratidão que eu tenho por ter feito parte desse grupo e fazer ainda, né, porque o grupo, a atividade foi embora, mas o grupo continua, tanto é que nós estamos reunidos aqui e outros que não estão conosco aqui na sala participam eventualmente dos encontros que nós temos. Eu sinto muita gratidão por isso, muito bacana, e eu só tenho, enfim, a agradecer a todos e a vocês, principalmente, pelo convívio maravilhoso que tivemos. O Walter, como já falou aí o Panese, o Sidney e o Reinaldo, vamos, antes do Edio finalizar, vamos falar com o mestre Walter aí, mestre Walter. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos, mas em especial a Walter Siqueira, muito obrigado. Suas despedidas aí para todos, Walter. Olha, eu agradeço, né, pelas palavras de carinho aí do Sidney, de todos vocês. É uma honra estar sempre junto com vocês. A gente tem muita coisa para contar, muita coisa para conversar. O tempo é um pouco curto para tanta história e tanta coisa interessante que a gente gostaria de passar para as pessoas que não viveram aquela época, né? E apesar de a Embratel ter tido depois da gente, né, um grupo, né, de técnicos de TTCM também, né, no Brasilsat, a gente lembra sempre que nós fomos os pioneiros, né? Nós ralamos com muita coisa que era específica daquela época da gente, e alguns deles também aprenderam junto conosco lá em Tanguá, né? Então, às vezes, quando o pessoal fala que técnicos de TTCM só existiram na estação de Tanguá, né? O que nós fomos os pioneiros.
e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, relembrando e contando essas histórias, e vamos ter outras apresentações que tem muita coisa ainda legal para apresentar. Muito obrigado, Walter. Professor Ed, as suas despedidas de hoje aí? Bom, agradecer de novo, como todo mundo já falou, a honra de estar com esses convidados ilustres, amigos pessoais, né, além de colegas de trabalho. E lembrar que o Walter só não foi para a Intelsat porque não quis, né? Não perdoou. Mas, enfim. E agradecer a audiência de todos vocês, tá? Bastante participação. Vou agradecer aqui o Gustavo, que mandou aqui uma mensagem muito bacana para a gente, Gustavo Tristão, tá? Dizendo que a gente faz parte da história das telecomunicações internacionais, etc., realmente. E dizer, né, que foi uma honra ter trabalhado naquela estação de Tanguá, que foi uma verdadeira escola de comunicações por satélite, principalmente para a gente que fez o curso, foi uma escola literalmente, né? E é isso, cara. É sempre muito bom conversar sobre essa parte da nossa vida profissional. Foi muito, muito boa. Eu não posso deixar de agradecer também a querida Escola Técnica Federal, de onde eu também vim. Ontem eu falei com meus amigos, professor Lorival, falei ontem com meu amigo, professor Weber, que foi da minha turma, falei com Jesse Costa ontem, falei com um monte de professores de Cefet, são colegas meus. Eu não sabia que o Walter tinha sido contemporâneo meu, que ele foi da Elétrica, depois eu converso com ele. Mas, ontem, no programa do Adilson, que é um dos ícones da TV brasileira, junto com Boni, Walter Clark, ele vai estar comigo no Recreio Brás agora de noite, Adilson Pontemal. Nós tínhamos da Escola Técnica Federal, daquela geração que ainda era ETF, ontem, eu contei ali uns 20 diretores assistindo o programa. Daqueles 20 diretores, 18 eram da ETF, alguns ainda ETF, alguns ETF Celso Costa Fonseca e alguns já Cefet. Então, eu não estou aqui desmerecendo, porque todas as escolas, para mim, são excelentes, as que são sérias, mas a Escola Técnica Federal, aqui nós temos 5, né? São aí vocês 5, comigo 6. Ontem tinham, eu contei no nosso webinar, tinha uns 30 somando ETF Celso Costa Fonseca e Cefet. Então, eu quero estender o meu convite ao meu amigo professor Weber, que foi da minha turma, ele fez mecânica no técnico, mas fez eletrônica depois na operacional. Tem aí o professor Jesse Costa, que acabou o doutorado, apresentou a tese dele, e o professor Lorival, que está lá em Itamon, também conversou. Então, eu quero agradecer de coração a essa escola, que eu comi muito, muito naquele refeitório, joguei pelo time da escola, o pessoal Paradinha fazia dupla comigo, ele era ponta direita, eu jogava de centroavante. Paradinha era baterista do Deporte. Eu quero agradecer a essa escola querida, e com o convite estendo ao professor Weber, ao professor Jesse, ao professor Leival, meus colegas, meus amigões, para dizer que essa escola formou muita coisa boa. Se não fosse essa escola, vocês não tinham ido para Tanguá, eu não tinha ido para a NEC, não tinha depois ido para a Embratel, porque a academia também é o berço. Agradeço a você que ficou até essa hora conosco, nos deu essa honra, tá? E estaremos aqui na sexta-feira com outro pessoal da academia, só que de Brasília. Lá estaremos com o professor Benedito Medeiros, que vai estar aqui no Tech Friday, o pessoal da UNB vai estar aqui, o Jovino, que é lá do IBR Tech de Brasília, vai estar conosco, e uma professora que ela é inédita na arte do ensino. Estaremos aqui sexta-feira e divulgaremos. Um ótimo fim de semana para todos, para vocês que participaram do programa, para as nossas famílias e para a audiência especial. Muito obrigado. Sexta-feira, Tech Friday, 6h30, estará aí com você. Ótimo fim de semana a todos. Com Deus. Muito obrigado. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo,
vôlei. Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.